A Ucrânia ampliou sua estratégia de pressionar o financiamento da ofensiva russa e passou a atacar diretamente petroleiros vinculados à chamada Frota Fantasma, um conjunto de embarcações usadas para transportar petróleo russo fora dos mecanismos tradicionais de fiscalização internacional. Esses ataques representam uma nova fase da guerra assimétrica conduzida por Kiev, que mira cada vez mais a estrutura econômica que sustenta o esforço militar da Rússia desde o início da invasão. O setor de energia tornou-se a espinha dorsal das receitas russas. Mesmo sob sanções impostas pelo Ocidente, Moscou conseguiu adaptar o fluxo de exportações, criando uma rede de navios envelhecidos, muitas vezes operando sem bandeira reconhecida e navegando com transponders desligados. Essa frota movimenta diariamente milhões de barris de petróleo e derivados rumo à Ásia, à África e, em alguns casos, também à Europa, gerando receitas que alimentam o orçamento militar russo. Por meio de transferências clandestinas no alto mar, essas embarcações permitem que parte significativa do petróleo russo continue circulando, apesar das restrições econômicas. Nos últimos 2 anos, a Ucrânia investiu em ataques de precisão contra refinarias e infraestrutura energética russa, reduzindo de forma significativa a capacidade de processamento de combustíveis dentro do território russo. Com instalações danificadas e maior dificuldade de refino, Moscou foi forçada a exportar maior volume de petróleo bruto, que é menos lucrativo. Agora, a estratégia se expande para as águas abertas, atingindo embarcações que compõem a Frota Fantasma, responsáveis por parte essencial dessas exportações alternativas. Desde 2022, Kiev tem recorrido a embarcações não tripuladas guiadas por inteligência artificial para atingir alvos navais russos. Esses drones marítimos, carregados com grandes quantidades de explosivos, já foram empregados contra mais de 30 navios militares russos no Mar Negro. A nova tática, porém, direciona esse poder destrutivo para alvos econômicos. Um oficial dos serviços de segurança ucranianos descreveu os petroleiros da Frota Fantasma como artérias da máquina de guerra russa, enfatizando a importância estratégica dessas embarcações para o financiamento do conflito. No fim de novembro, essa nova fase ficou evidente quando 2 petroleiros sancionados pela União Europeia e pelos Estados Unidos, o Kairos e o Virat, navegavam rumo ao porto russo de Novorossiysk, no Mar Negro, onde carregariam petróleo destinado à China e à Índia. A viagem foi interrompida ao sul do Estreito de Kerch, quando drones Sea Baby interceptaram as embarcações. Imagens divulgadas pelas autoridades ucranianas mostraram os drones avançando em alta velocidade contra os cascos dos navios. O impacto provocou incêndio imediato no Kairos, cuja tripulação precisou ser resgatada por embarcações turcas. Já o Virat sofreu danos estruturais significativos, permanecendo flutuando, porém incapacitado de seguir viagem. Ambos os casos evidenciam o alcance e a precisão dos sistemas não tripulados ucranianos, que conseguem operar a grandes distâncias e sem envolver diretamente embarcações tripuladas. No mesmo dia, um ataque adicional atingiu instalações do consórcio de oleodutos do Cáspio, que exporta cerca de 1% de todo o petróleo consumido globalmente. Esse terminal, localizado na Rússia e responsável por escoar principalmente petróleo do Cazaquistão, precisou suspender parte das operações, resultando em prejuízos bilionários. A paralisação não apenas atinge a economia russa, mas também cria incertezas para países que utilizam essa infraestrutura para exportar sua produção. Diante dos danos causados, o governo russo mantém silêncio, algo incomum em um cenário no qual Moscou frequentemente reage com críticas ou declarações de impacto político. Especialistas interpretam o silêncio como sinal de que os ataques comprometeram setores sensíveis da logística russa,
dificultando respostas públicas sem admitir vulnerabilidades. Os objetivos da Ucrânia vão além do dano físico. Ao atacar navios e terminais, Kiev busca elevar os prêmios de seguro marítimo para embarcações envolvidas no transporte de petróleo russo. Quanto maior o risco percebido, mais caro se torna operar esses navios, reduzindo a margem de lucro e desestimulando países e empresas a participar das transferências ilegais em alto mar. A China e a Índia, principais compradoras do petróleo russo após as sanções ocidentais, já enfrentam aumento de custos e menor disponibilidade de embarcações. Esses ataques ocorrem paralelamente à adoção de novas sanções por parte dos Estados Unidos contra as principais empresas petrolíferas russas, como Rosneft e Lukoil. A combinação de pressão militar e econômica está alterando o fluxo das exportações russas. Em setembro, as exportações marítimas de produtos refinados caíram para 2 milhões de barris por dia, meio milhão a menos que no pico registrado em 2025. A queda resultou em uma redução de 21% nas receitas, em comparação com o ano anterior. Estudos recentes estimam que a soma das sanções e dos ataques militares provoca perdas superiores a 15 bilhões de dólares por mês para a economia russa. O produto interno bruto do país já está cerca de 12% abaixo das projeções oficiais. E os efeitos são sentidos tanto no governo central quanto nas administrações regionais. Há relatos de que algumas regiões enfrentam dificuldades para manter pagamentos regulares, incluindo salários de militares, devido à queda na arrecadação. Ainda assim, analistas ressaltam que esses ataques não representam uma solução definitiva. A Rússia possui histórico de adaptação rápida a restrições, redirecionando rotas, ampliando terminais distantes das áreas alcançadas pelos drones ucranianos e envolvendo intermediários que operam fora das regras internacionais. Por essa razão, especialistas afirmam que os esforços ucranianos terão impacto crescente somente se forem acompanhados por uma intensificação das sanções internacionais e por maior rigor no monitoramento da frota fantasma. A estratégia ucraniana, portanto, está produzindo resultados visíveis e pressionando de forma inédita a estrutura financeira que sustenta a guerra russa. Contudo, para transformar essa pressão em um enfraquecimento duradouro da capacidade militar de Moscou, Kiev dependerá do apoio contínuo de seus aliados e da capacidade de ampliar o cerco econômico às exportações marítimas russas. Como observam analistas de segurança, a Ucrânia pode reduzir o fluxo, mas para interrompê-lo de maneira definitiva, será necessário um esforço internacional mais amplo. Gostou do vídeo? Quer acompanhar mais análises e atualizações do cenário militar mundial? Então se inscreva no canal, deixe o like e ative o sininho para receber novos vídeos todos os dias.